Tudo bem com você? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje o nosso Nunca Mais Erre, gráfico da função do primeiro grau. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma função do primeiro grau, f de x é igual a 2x menos 5. Para quem não lembra, função do primeiro grau é toda função do tipo y, tá? É igual a x mais b. Ou eu também posso escrever f de x é igual a x mais b, tá bom? Para quem não assistiu, nossa aula anterior de Nunca Mais Erre foi sobre função do primeiro grau. Vou deixar aqui para vocês. Então, como que a gente faz para desenhar um gráfico de uma função do primeiro grau? Tem duas maneiras de fazer isso. Uma a gente faz pela famosa tabelinha e tem uma outra que a gente faz só uma continha simples e usa o zero da função. Eu vou fazer com vocês as duas maneiras aqui nesse vídeo. Bom, primeira coisa, vamos montar aqui a tabelinha. Então, tá aqui. O que a gente vai fazer nessa tabelinha? Eu vou colocar valores para x, vou encontrar valores aqui para o f de x ou para o y, tá? Vou colocar aqui o y, pode ser que você esteja mais acostumado com o y. E quando eu tenho um x e um y, eu tenho um par ordenado. Sim, eu tenho um ponto, x e y. Com esse ponto aqui, eu consigo marcar ele no plano cartesiano, que é onde a gente desenha o gráfico de uma função. Então, vamos lá. Quais são os valores que a gente vai usar para x? Eu vou usar 3 valores aqui. Seu professor pode pedir 4, 5 valores, tá? Depende muito de cada professor. E quais valores a gente coloca? Você pode escolher. Então, vou colocar 0, 1 e o 2. Então, esses primeiros valores aqui, você escolhe, tá? Você escolhe os valores que você quiser. Se você quiser colocar número negativo, colocar menos 1, menos 2, fica à vontade. Só uma dica, quanto menor o número você colocar, menor vai ser a multiplicação que você vai ter que fazer e os números menores depois para desenhar o gráfico, tá? Então, tá, coloquei valor para x. O que a gente faz agora? Se eu dei valor para x, eu vou colocar o valor que eu escolhi na letra x. Então, eu escolhi o 0. Então, eu vou fazer 2 vezes o x, que é 0, menos 5. 2 vezes 0 é 0. O que sobrou? Menos 5. Então, quando o meu x for 0, meu y vai dar menos 5. Agora, quando for 1, faço a mesma coisa. A minha função é 2 vezes o x, então vai ser 2 vezes 1 menos 5. Resolve a multiplicação primeiro. 2 vezes 1, 2. 2 menos 5 vai ficar menos 3. Então, quando o meu x for 1, meu y é menos 3. Tá faltando agora com o valor 2. Faço a mesma coisa. Não é 2 vezes x? Então, 2 vezes 2 menos 5. 2 vezes 2, 4. 4 menos 5 vai dar menos 1. Então, eu tenho o valor de x, joguei na minha função, encontrei os valores de y e agora eu já consigo montar o par ordenado. Esse primeiro par vai ser o 0 e o menos 5. O segundo é 1 e o menos 3. E depois o 2 e o menos 1. Como o nome já diz, par ordenado, então vai ter que ser sempre na ordem. Primeiro o valor de x, depois o valor de y, tá bom? Então, aqui eu tenho 3 pontos. Vou chamar esse aqui de A, vou chamar esse de B e esse de C. Como é ponto, a gente coloca a letra maiúscula. Agora, é só colocar esses pares ordenados no gráfico que a gente vai ter a função, tá? O gráfico da minha função. Para isso, a gente vai precisar de uma régua. Sim, uma régua. E aí, como que a gente faz? A gente vai fazer 2 retas aqui, tá? Perpendiculares, que são aquelas retas que formam um ângulo de 90. Então, vamos lá. Vou fazer uma aqui e outra aqui. Michela, até que número eu tenho que colocar nesse gráfico? Bom, você pode olhar aqui. No meu caso, eu coloquei só a parte positiva do x. Então, eu tenho até o 2 no eixo x. Então, eu vou pegar a minha régua
tá? Vou marcar aqui o 0 para não me perder e vou fazer a marcação certinha, ó. 1 e 2. Então, aqui é 1, aqui é o 2. Esse é o eixo X. Esse eixo aqui é o Y. O que eu vou ter que marcar no eixo Y? As minhas respostas só deram valores negativos. Então, menos 1, menos 3. Então, eu vou ter que fazer até o menos 5. Importante. Se você dividir o eixo aqui de centímetro em centímetro, você vai fazer a mesma coisa com todos os outros, tá bom? Vai fazer a divisão certinha. Então, aqui, ó, coloquei o 0 bem em cima aqui do encontro e vou fazer até o 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Michela, você não vai fazer a parte positiva aqui do Y? Não precisa, porque os valores que eu tenho são esses aqui. Mas se você quiser, pode pegar a régua aí e fazer a divisão, tá? Então, coloquei o 0, marca aí, ó, 1, 2, se quiser dividir o X também, tá? Então, vai fazer a divisão certinho aí, tá? Agora, a gente vai marcar o ponto. O primeiro que eu tenho é 0 para X e menos 5 para Y. Então, eu tenho 0 para X e menos 5, Y. Então, menos 5 é o valor do Y. Então, ele vai ficar em cima do eixo Y no ponto 5, menos 5. Então, aqui está o ponto A. O B é 1 para X e menos 3 para Y. 1 para X, então é aqui. Certo? Então, eu vou descer o 1 até o menos 3. Então, vamos descer. Encontro aqui com o menos 3. E esse aqui, o ponto de encontro, que é o ponto que eu tô procurando, tá? Que é o B. O último é 2 e menos 1. Então, é 2 do X, aquele, e eu vou descer até o menos 1. Se esse valor de Y fosse positivo, eu ia marcar para cima, tá? Quando encontra os dois, eu tenho o meu ponto aqui. E esse é o ponto C. Todo gráfico de uma função do primeiro grau vai acontecer isso aqui. Os pontos vão ficar alinhados, porque o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, tá? Então, se você fizer na tabelinha um ponto ficar bem distante, por exemplo, se tivesse feito aqui e o B tivesse ficado lá pro outro lado, você já ia saber que o B tá errado, porque os pontos têm que ficar todos alinhados. Então, aqui eu tenho o gráfico da minha função, tá? Algumas coisas importantes que vocês não podem esquecer do gráfico, tá? Esse valor que ele passa aqui, ó, no eixo X, porque ele vai encontrar aqui no eixo X, a gente chama de zero da função, tá? Então, aonde ele encontra no eixo X é o zero da função. O que significa o zero da função? É quando o meu valor de y é zero, tá? Quando o valor de y é zero, você joga aqui no valor, você vai encontrar um par ordenado, onde o y é zero e você tem valor só para x. Então, ele vai ficar bem em cima do eixo x. Então, esse é o zero da função. E o ponto que ele passa na reta aqui, ó, do y, ó, tá vendo que ele passou bem aqui no menos 5? Esse valor aqui, onde ele passa no eixo y, é sempre o valor de b. Olha aqui na minha função. Ó, lembra? Ax mais b? B é um número que fica sozinho, sem variável. Olha qual é o valor dele. Menos 5. E é bem onde o meu gráfico passou no eixo y. Lembra que eu falei para vocês que para desenhar um gráfico tinha outra maneira, que eu só precisava calcular o zero da função? Então, como a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui outra folha para a gente fazer. Bom, como que a gente faz? Eu já sei que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E eu também sei que para desenhar uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Não preciso mais, só preciso de 2. 2 pontos sempre vão passar apenas uma reta. Então, o que a gente vai fazer? Eu encontro o valor onde ele passa no eixo x, encontro o valor onde ele passa no eixo y e ligo os dois. O valor onde ele passa no eixo y é fácil, tá aqui, ó. É o valor de b. Então, quando eu for desenhar o meu outro gráfico, ó, eu já sei que lá no eixo y, é o eixo que fica aqui na vertical,
Deixa eu já fazer aqui o eixo X. Eu sei que ele vai passar no menos 5. Então, eu já vou dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 tá aqui. Então, eu sei que ele vai passar no menos 5. Então, ele sempre passa no valor que tá o B. Michela, mas e se não tiver o B? Se tiver só, por exemplo, 2x? Significa que o B é 0. Se o B é 0, significa que ele vai passar no centro aqui, ó. Bem no encontro dos dois eixos. Então, aqui, ó, já tem o primeiro ponto, que é onde ele passa no eixo Y, o valor de B. Falta encontrar o valor que ele vai passar no eixo X. Qual é mesmo o ponto que a gente tem quando passa no eixo X? Eu tenho o zero da função. Então, eu encontro o zero da função, marco o valor que eu encontrar no X e é só ligar. Vamos lá. Como que a gente faz o zero da função? É só fazer o f de x igual a zero ou o y igual a zero. Depende se a sua função está com o f de x ou com o x. Então, vamos trocar aqui. Se eu trocar o f de x por zero, vai ficar 0 é igual a 2x menos 5. Como que a gente faz para resolver isso aqui? Eu vou passar o menos 5 para cá. Se ele passa para cá, ele vem positivo. Então, 5 é igual a 2x. Vou só trocar aqui para ficar mais fácil de entender. Quando eu mudo os dois ao mesmo tempo de lugar, não preciso trocar o sinal. Então, x é igual a 5 meios. Michela deu uma fração. O que a gente faz? Bom, não tem como marcar uma fração, tá? No plano, no eixo, tá? Na reta numérica, nesse formato, a não ser que eu transforme essa fração em um número decimal. Como a gente faz isso? É só dividir. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Então, ele vai passar no eixo X no 2,5. E aonde fica o 2,5? Vamos lá? Ó, vou marcar aqui, ó, vou dividir o eixo X, tá? Então, vou pegar a caneta preta. 1, 2 e 3. Então, aqui é o 1, o 2 e o 3. Onde que fica o 2,5? Bem no meio aqui, ó, entre o 2 e o 3. Então, tá aqui o meu zero da função, o 2,5. O que eu tenho? Eu tenho 2 pontos. Por 2 pontos passa uma única reta. E aí, é só ligar os dois. Deixa eu ligar aqui. Pronto. É só ligar os 2 pontos que eu tenho. Olha que legal. Tá aqui os 2 gráficos que eu fiz. Ou não consegue ver os dois? Deixa eu colocar aqui do lado. Aí, tá aqui. Os 2 gráficos que eu desenhei. O primeiro usando a tabela. O segundo usando só o zero da função. E o gráfico é o mesmo. Se a gente tivesse feito aqui, ó, o número 3, eu posso até fazer, ó. Deixa eu colocar aqui. 1, 2. O 3 tá bem aqui, ó. No primeiro gráfico que eu fiz, ó, ele passou bem no meio aqui do 2 e do 3. Então, você pode fazer de qualquer uma das duas maneiras que vai dar certo, tá? Só para complementar aqui, eu tenho 2 tipos de gráficos. Eu tenho o crescente, tá? Esse aqui é o crescente, se você olhar, ele tá crescendo. Então, e como identificar também o gráfico, se ele é crescente ou decrescente? É só olhar a função. Essa minha função, ó, o valor de A, que é o número que está junto com o X, é positivo, tá? Se o valor que está aqui, ó, no A for positivo, tá? E a gente costuma falar assim, ó, que o A é maior do que 0, porque os números maiores que 0 são positivos. Ela é crescente. Se o A fosse menor que 0, se eu tivesse menos 2x, por exemplo, aí a minha função seria decrescente. Então, ela seria decrescente, tá bom? Então, tá aqui o gráfico da função. Espero muito ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.